Posso usar a gluco em cabine para manchas e home care a cliente usar ativos despigmentantes? Com certeza. Quando a gente fala de um tratamento, então vamos falar especificamente de uma hipercromia. Primeira coisa, a gente tem que ter conhecimento de que tipo de hipercromia a gente está querendo lidar ou está querendo tratar. Vamos parar com essa coisa de que tudo que a gente enxerga é melasma, porque nem tudo que você está enxergando é um melasma. Então, quando você fala pigmento, bom, determinei, é um melasma, um pigmento pós-inflamatório, é uma ocronose, o que você tem que pensar? Você tem que dar chance do cosmético home care entrar nessa pele para que ele entre e faça o trabalho dele. Os cosméticos home care dessa categoria de clareadores, inibidores de tirosinase, competidores de tirosinase, inibidores de MSH, inibidores de PML17, incentivadores de KK1, inibidores de RAB27A, inibidores de endotelina, vocês já viram quanta coisa eu estou falando? Tem gente que nunca nem ouviu falar nesses nomezinhos, nessas siglazinhas. Você vai ter que saber, porque você vai ter que na verdade você vai ter que montar uma fórmula que contempla a necessidade do teu paciente em cima destas fases da melanogênese. E se você não sabe, não conhece melanogênese, você acaba comprando qualquer produto, qualquer fórmula que está por aí. Por exemplo, as grandes fórmulas consagradas, industriais, elas são europeias. Quando você pega, por exemplo, um produto lá da La Roche-Posay, né? Você vai decifrar a fórmula dele, ele tem 1 ou 2 inibidores de TYR e pronto. TYR é uma das fases da cascata da melanogênese. Não tem, as outras não tem, as outras estão perdidas no espaço. Então eu tenho que saber, conhecer essa cascata da melanogênese para que eu consiga dizer o meu cosmético home care está contemplando as cascatas e eu vou conseguir inibir essa melanogênese. Teve uma pergunta, daqui a pouco ela vai aparecer de novo, por que a minha linha não tem despigmentante? Justamente por isso, porque é uma personalidade única. Eu não posso fazer um tubo de produto clareador e dizer que ele vai servir para todo mundo. É impossível, isso não existe. A gente consegue entender que as indústrias elas tentam contemplar o maior número de famílias possíveis, mas às vezes isso também não acontece. Então eu não posso dizer qual é a empresa que está certa e qual é a empresa que está errada. Na verdade, eu tenho que dizer qual é o melhor produto para o meu paciente. Então, eu ainda vou continuar dizendo que um produto para clareamento home care, ele deve sim ser personalizado, ele deve ser escolhido conforme o problema que o teu paciente tem. Mas a ideia que a colega colocou é exatamente essa. O peeling de gluco ele vai abrir as lamelas para que esse cosmético home care entre e faça o processo de inibição dessas cascatas da melanogênese. Agora, tem mais uma coisa que os peelings fazem, e aí vamos pensar assim, de uma forma genérica, todos os peelings fazem, não é só exclusividade da gluco. Todos os peelings ativam turnover. Turnover é um sistema, é um esquema fisiológico de fazer a camada basal virar espinhosa, espinhosa virar granulosa, granulosa virar córnea e cair fora. Então eu tenho que acelerar essa troca de queratinócitos, porque os queratinócitos, na verdade, são os que carregam a melanina que foi projetada para fora do melanócito, para fora dos melanossomos. Então eu tenho que também não só inibir a cascata da melanogênese, como eu tenho que fazer o turnover andar, trocar essa pele toda. Então eu sempre falo isso nos meus cursos. Gente, não existe o melhor peeling para clarear, o melhor peeling para trabalhar em melasma. Existem os péssimos. Não existe o melhor, existem os péssimos. Quais seriam os péssimos? Aqueles que aquecem demais a pele, que provocam um processo inflamatório absurdamente grande, porque hoje a gente sabe que processos inflamatórios muito grandes que vão aquecer demais a pele também vão ativar a melanogênese, porque o queratinócito não gosta de calor. Cada vez que você impõe calor a ele, ele ativa a liberação de MSH, que vai ativar a melanogênese dentro do núcleo do melanócito. Então eu não acho que seja legal você ter um paciente com uma discromia, uma hipercromia, seja melasma, seja ocronose, seja pigmento pós-inflamatório e trabalhar com peelings muito quentes, tipo um retinóico, um fenol, um TCA. Eu não acho que seja legal,
Por isso a gluco se torna soberana, porque a gluco produz um processo inflamatório extremamente sutil. Ela não consegue aquecer a pele e isso facilita o melaninócito, o queratinócito ficar na dele e não promover essa liberação de MSH porque estava temendo o calor que estava sendo imposto nele. Vamos botar um análogo aqui. Vocês já viram que não dá para fazer radiofrequência em cima de melasma prévio? De uma hipercromia prévia, porque a hipercromia piora? É a mesma coisa. Se você fizer um peeling considerado quente, no meu vocabulário, porque isso não está escrito na literatura, é um peeling que faz uma vasodilatação severa lá nas papilas dérmicas, você vai ativar a melanogênese. Então a ideia está correta. Só que precisa compreender que você tem que dominar a família dos clareadores para compreender essa grande fase que a melanogênese passa para você conseguir inibir todas essas fases e não deixar a melanogênese ficar ativa por um caminho alternativo que talvez você não tenha cuidado e travado ele ali.